Então, nessa semana, que começou no dia 2 de setembro e acaba no dia 6 de setembro, alguns pontos importantes aconteceram. Um deles impacta a vida das pessoas menos favorecidas, as pessoas que vivem de benefício do INSS, que tem que fazer prova de vida e revalidar a senha. Uma das críticas que nós fizemos na edição dessa norma, que é uma portaria do INSS, a resolução, 699, uma das críticas que nós fizemos é a necessidade do governo federal cruzar mais dados. Em breve, o sistema biométrico vai auxiliar muito a vida de todo cidadão. E está na hora, inclusive, de se estender isso com mais vigor. O INSS está se desenvolvendo nessa linha, para melhorar a vida do cidadão, inclusive do mais humilde, que precisa comprovar que está vivo. O segundo ponto foram as normas editadas pela Presidência da República e pelo Ministério da Economia sobre gestão de pessoas, que trata de cessão e requisição. Uma das coisas que poucas pessoas sabem é que a Presidência da República não tem quadro próprio. Ela requisita servidor. Isso não é desse governo. Todos os governos requisitam. E tem uma parcela muito grande que muda governo e continua lá trabalhando. São aquelas pessoas essenciais. Pois muito bem, o governo editou uma norma agora tratando de quando quem requisita paga e quando quem requisita não paga. Os ônus dessa requisição. Por trás disso tem um problema jurídico muito importante. É que às vezes a pessoa vai requisitado e o total dos vencimentos dela é inferior aos vencimentos do quadro. Não é o caso da Presidência da República, mas de outros órgãos. E aí os órgãos decidem pagar mais uma gratificação. E quando ele retorna, essa gratificação incorporou ou não incorporou? Ou então o contrário, ele chega regiamente pago, criando um problema das pessoas que executam funções iguais deveriam receber iguais rendimentos. De qualquer forma, a portaria 357 do dia 2 de setembro tratou desse assunto. E no dia seguinte foi tratado do valor de recursos que cada um pode gastar. Para surpresa de muita gente, a Presidência da República não é o primeiro em gastos. Primeiro é o Ministério da Economia, segundo é a AGU, a Advocacia Geral da União, e só em terceiro lugar vem a Presidência da República. Mas na área de infraestrutura, que também afeta a vida do cidadão, o Ministério da Infraestrutura estabeleceu o plano estratégico de 2019 a 2022. Era necessário que todos os ministérios fizessem o seu plano estratégico e as estatais, as autarquias, se alinhando sempre com o plano plurianual do governo. É onde se dá o desdobramento dessas ações. Eu coloco no PPA, aí eu faço o meu plano estratégico ajuda a fazer o orçamento, e aí eu consigo estabelecer a fonte de recursos. O Ministério da Infraestrutura fez isso. Mas um decreto é muito importante agora e foi editado na sexta-feira. É o decreto 10.012, que estabeleceu finalmente a governança sobre as obras do PAC. Todo mundo deu sua opinião sobre a lei de abuso de autoridade que foi sancionado e está publicado no Diário Oficial da União de sexta-feira. É um tema muito interessante. Por quê? Porque houve muitos vetos nessa norma, é uma norma que nasce mutilada. Existem os que estão a favor, os que estão contra, e todas as autoridades têm uma opinião formada sobre isso. Em vários dispositivos vetados, nós lamentamos muito o veto. Por exemplo, o dispositivo que trata de algema. O Supremo Tribunal Federal já tem súmula sobre isso. E o fato é que hoje não constitui abuso de autoridade algemar uma mulher grávida que não resiste à prisão. Encerrando o podcast, eu queria lembrar a você que nós temos o nosso canal no YouTube, onde nós apresentamos aos nossos seguidores, e já são mais de 10.000, as principais informações, inclusive com fatos diários, para você estar sempre bem informado.